Vocês viram essa profecia macabra envolvendo o Papa Francisco? Essa profecia vem de ninguém mais, ninguém menos que São Malaquias, que escreveu lá atrás, lá no século VII, uma lista de todos os papas que existiriam até o presente momento. Ele escreveu uma lista de 112 frases, sugerindo que seriam 112 papas. E o Papa Francisco é o Papa de número 112. A lista da profecia diz que quando nós chegássemos ao Papa de número 112, ou seja, o Papa Francisco, que é o Papa de número 112, o dia que o Papa Francisco fosse de arrasta, nós veríamos o início da grande tribulação, o início do fim dos tempos, o início do Apocalipse. Embora essa história não seja confirmada, essa profecia é atribuída a São Malaquias, que era um bispo irlandês do século VII, só que ela só foi publicada, ela só foi a público nos anos 1500 porque um monge beneditino publicou a lista dele. Na lista dele, ele chama o 112º Papa de Pedro, o Romano. Então, o Papa Francisco seria Pedro, o Romano. E tudo leva a crer que essa profecia do São Malaquias está prestes a se cumprir. Por quê? Vocês viram as últimas notícias sobre o Papa Francisco? Papa Francisco internado. O Vaticano atualiza boletim sobre o estado de saúde. Está internado já há vários dias e, embora essa notícia tenha saído há exatas 6 horas, o portal do Vaticano diz: noite tranquila para o Papa. Francisco descansa e lê jornais. Ou seja, o portal oficial do Vaticano descartou a probabilidade do Papa estar muito ruim. Mas as notícias nos portais do Brasil dizem que ele está ruim, muito ruim. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente não sabe exatamente em quem acreditar, porque fica aquele diz que me diz, que notícia daqui, notícia dali, a gente não sabe. Só o que a gente sabe é que, se a profecia de São Malaquias for real, se a lista que ele fez para os 112 papas for real, nós estaríamos vivendo o fim dos tempos, sim. Então, será que é por isso que tem tanto avião caindo? Será que é por isso que tem tanto terremoto acontecendo, tanto vulcão entrando em erupção, peixes estranhos saindo das profundezas, rios se tornando vermelhos, rios cheios de peixes mortos? Será que é por isso, então? Bom, eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em profecia nenhuma, em escatologia, não acredito em nada disso. Mas o conteúdo é interessante. O conteúdo da profecia é interessante. Agora eu quero saber o que você acredita. Comente aqui embaixo. Stamp, sabe o que me chamou a atenção no vídeo dessa moça? Não. O quê? O Papa Francisco foi o de número 112. Sim, e o que há de mais nisso? Lembra do público pagante da final do Carioca de 1989? É verdade, foram 56.412 pagantes. Uma noite profética onde 12 pagantes completaram o público, e o Papa Francisco foi o 112º. E São Malaquias tem 12 letras. E ele fez a lista no século VII. 712. E foram 112 frases. 112 papas. É o início da grande tribulação Stamp. Mas tomara que seja mesmo, porque do jeito que o mundo está, com tanta injustiça, maldade, tanta aberração, tomara que seja o final logo, porque o mundo já está de cabeça para baixo. Mas você fala com uma naturalidade que misericórdia. Mas as escrituras têm de ser cumpridas, que elas se cumpram. Você viu a cruz invertida no velório do Papa? O que foi aquilo? Uma cruz de cabeça para baixo. Eu vi, mas tive o cuidado de fazer uma pesquisa para saber o significado daquilo. Olha o que eu encontrei. A cruz invertida ou cruz de São Pedro não tem ligação com o satanismo, como erroneamente associado em algumas notícias, mas sim com o martírio de São Pedro. Pedro teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se considerava digno de morrer na mesma posição de Jesus Cristo. Essa cruz é um símbolo de humildade e renúncia, e não de maldade ou satanismo. Viu só?
Nada como obter conhecimento para falar as coisas com propriedade. Sim, agora eu compreendi. Mas isso me remeteu a outra coisa, Stamp. Que coisa? Ao número 21 de cabeça para baixo na camisa do Perry. A tipologia macabra, conforme você diz. Então talvez agora seja o momento de compreender que aquilo não foi tão macabro assim, mas seguindo por esta linha da cruz invertida, foi um sinal de humildade e renúncia. Sim, neste caso agora faz mais sentido. O Botafogo renunciou àquele título para depois conquistar o Brasileiro e a Libertadores. E será que não é isso que a humanidade está experimentando? Como assim? Tanta coisa ruim acontecendo, será que não é este o sentido? Para depois chegar o bem? A volta de Cristo. Não é isso que todos nós esperamos? Mas agora eu pensei outra coisa, Stamp. Você está mesmo inspirada hoje. Eu estou falando sério. Diga, o que foi que você pensou? A Pedra do Sol. Sim, o pentagrama com o ser ao centro com a adaga do sacrifício saindo da boca. Que no seu entendimento é Jesus. E a adaga do sacrifício, que é a espada com a qual Jesus virá para julgar as nações. Isso, exatamente isso. Agora pensa. Os ciclos do Botafogo. Nós estamos no último ciclo. Olha como a coisa faz sentido. São os sinais. São os sinais, Stamp. Faz sentido sim. E veja só que interessante como as coisas estão acontecendo. Vocês lembram do vídeo do pacto do Atlético Paranaense? Olha essa loucura aqui, mano. Na semana do conclave, que é onde os cardeais se reúnem para eleger um novo papa, ou seja, o novo bispo de Roma, o Atlético Paranaense perdeu em casa num jogo cheio de elementos bíblicos. Pega essa brisa. O jogo foi 4-1 pro Botafogo de Ribeirão Preto, com 2 gols do Alexandre Jesus. Teve também a assistência do Gabriel Bispo. Os 2 jogadores expulsos do Atlético Paranaense foram Isaac e Abraão. Na Bíblia, pai e filho, é o pai que sacrificou o filho lá, tá ligado? E pra fechar, a única finalização do Atlético no segundo tempo foi do João Cruz. Há quem diga que o pacto tá sendo cobrado, tá? Qual é que é a sua opinião? Comenta aí. Caramba, Stamp, que isso? E é outro Botafogo. Vai vendo. É muita coisa junta acontecendo. E somando as palavras. Botafogo mais Ribeirão mais Preto. Temos 21 letras. Um homônimo do Botafogo. E este Botafogo também tem uma estrela solitária. Mas não é branca. Mas é amarela. Então não faz sentido. Mas é claro que faz. Amarelo e branco são as cores do Vaticano. Ixi Maria, mais um ingrediente nessa salada de profecias. Nada com o Botafogo é por acaso. Tudo sempre tem um propósito. Até com os homônimos, Stamp. Até com os homônimos. E veja só que é mais um clube de futebol de certa forma cumprindo profecias. Verdade, outro clube de futebol, outro Botafogo. É por isso que o futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.